Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, nessa sexta-feira que já não está tão fria assim, né? Parece que deu uma aliviada. A meteorologia dizia que viria uma frente fria esse fim de semana, mas até agora parece que não chegou. Então vamos fazer o nosso momento de reflexão para podermos fazer a nossa prece e darmos início ao nosso encontro de hoje, na nossa casa tão querida e tão amada. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo, divino e amado Mestre, mais uma vez, Mestre querido, em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, aqui nos reunirmos para aprendermos um pouco mais os teus ensinamentos, a sua doutrina, que possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos, que possamos aplicá-los na nossa vida, no dia a dia, onde quer que possamos estar. E ao final desse encontro, que daqui possamos sair, levando todas essas energias positivas e os ensinamentos que, sem dúvida, nos auxiliarão. Obrigado, que assim seja, Mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Hoje a palestra com a nossa irmã Valéria, que vai falar sobre paixões. Isso é fácil, que a gente conhece bem, né? Essas paixões, essas inferioridades que a gente tem, isso aí a gente conhece um pouquinho, mas é bom a gente compreender, né? Primeiramente, boa noite a todos, é muito bom a gente sempre estar aqui reunido, nós encarnados e também os nossos irmãos desencarnados, que também vêm para aproveitar essa oportunidade tão preciosa para nós, que é entender o que a doutrina espírita tem nos explicar. E nós vamos começar o nosso estudo aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que fala sobre as virtudes e as paixões. E vamos aqui abordar da questão 907 a 912 do Livro dos Espíritos, e depois nós vamos ler alguns trechos da Gênesis, do capítulo 3º da Gênesis, que aborda sobre as paixões, sobre os instintos, e a gente vai poder entender esse nosso caminhar como espíritos, né? Porque nós somos criados simples e ignorantes e temos como destinação final a perfeição. Mas como é que a gente chega nessa perfeição? É o que a gente vai estudar aqui hoje de uma forma resumida, porque a gente tem pouco tempo, mas a gente já vai entender um pouquinho como é esse caminhar do espírito, quando sai, né, quando é criado por Deus simples e ignorante e ao longo das suas encarnações atinge a perfeição. Então vamos lá, né? O estudo das paixões, a questão 907, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E aqui, quando a gente fala em paixões, todos nós, né, entendemos o que seja isso. As paixões são o que nos impulsiona. Todos nós somos movidos por um interesse, por alguma coisa, né? Tem pessoas que são apaixonadas aí pelas artes, pelas ciências, pelo estudo. Então a paixão é o que move o espírito, é o que nos impulsiona, né? Como dizem os espíritos, como a gente vai ver na gente, são molas que nos incentivam a evoluir espiritualmente, evoluir moralmente. Então Kardec pergunta, né, que esse princípio, ele sendo natural, ele é mau? E a resposta dos espíritos: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então é importante para o espírito, nas primeiras encarnações, e ainda para nós até hoje, como nós ainda somos inferiores, estamos mais voltados para o nosso instinto animal, como a gente vai ver, isso é muito importante para nós, mas o abuso que a gente faz das paixões é que causam um grande mal. Como definir, 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Aí nós temos aqui um comentário de Kardec que diz o seguinte: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso
e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então nós sabemos que nós temos essa natureza, temos ainda um instinto animal que é muito forte em nós, que nos primeiros momentos nos ajuda, nos guia, e até hoje nosso instinto de conservação ele ainda é muito forte. É um exemplo quando a gente está numa situação de perigo, qualquer que seja ela, a gente não para pensar, quando, eu acho que não sei se é no Livro dos Espíritos ou alguém que já deu o exemplo de um piano, quando um piano, a gente está passando por uma calçada e o piano está caindo, o que a gente faz? O que o nosso instinto pede para a gente fazer? Sair correndo, sair de baixo. A gente não vai ficar olhando para cima, ver que marca que é o piano, como é que o piano vai cair, onde... Não, a gente sai correndo. Então o instinto, ele ainda é muito forte em nós, porque nós somos inferiores. Mas à medida que nós vamos nos desenvolvendo, esse instinto, ele prevalece, ele diminui à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e, consequentemente, também, como a gente vai ver, a nossa moral. Então o nosso caminhar é assim como espíritos. Nós começamos com o instinto nos guiando, depois passamos para necessidades materiais e depois dessas necessidades nós temos que trabalhar o nosso espírito para que essas paixões ainda não fiquem muito evidentes em nós, porque elas têm a sua utilidade, mas como a gente viu aqui, quando elas passam a dominar o espírito, aí que está o perigo. Aí que a gente às vezes se mantém por muito tempo na nossa inferioridade. Então é preciso essa progressão aí dos espíritos, como a gente vai ver. 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E olha a resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? E a resposta: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então aqui a gente vê que nesse caminhar do nosso espírito, nós não estamos sozinhos, nós somos sempre ajudados. Cada um de nós tem espíritos que nos cercam, que tem a função de nos auxiliar. Temos o nosso anjo da guarda, cada um de nós. Nós nunca, em nenhuma situação, estamos desamparados. Então nós podemos, através da prece, pedir ajuda. Pedir que nós tenhamos essa boa vontade em vencer. Em vencer o quê? Vencer o outro? Não, vencer a nós mesmos. É através do conhecimento de si mesmo, é através do conhecimento de que nós temos ainda essas paixões, que nós somos egoístas, que nós somos vaidosos. Reconhecer isso é muito importante. Para nós, ainda é doloroso. Não é bom realmente quando a gente sabe, e na nossa consciência ela fala, ela nos chama a atenção. Quando a gente comete um ato errado, um ato equivocado, a gente sabe. E isso tem uma medida muito simples, é a gente se colocar no lugar do outro. No Evangelho é muito claro, quando Jesus nos diz que para a gente ter a medida certa de como a gente deve tratar o outro, é a medida que como a gente quer ser tratado. É uma medida infalível, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Então isso é uma medida muito importante, porque a gente consegue trabalhar isso. Quando a gente age mal, nossa, será que se alguém agisse assim comigo eu ia gostar? E dói para nós reconhecer, dói. Não é fácil, não é bom a gente se reconhecer egoísta, limitado, não é.
mas é necessário, porque conhecendo as nossas limitações, sabendo as nossas más tendências, nos conhecendo, nós vamos ter condições de ler isso aqui e de entender. Não adianta a gente ler isso aqui como a gente faz muitas vezes. Coisa boa se fulano lesse isso aqui, ou a gente está aqui hoje nessa noite escutando sobre isso. Seria bom se fulano tivesse aqui para escutar isso. A gente sempre está querendo aplicar isso aqui a outra pessoa. Isso aqui é de aplicação própria, é individual. Porque a gente quer mudar, a gente quer as coisas diferentes, mas a gente não quer se esforçar para fazer a mudança. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver, eu vi muito rápido, uma vez só essa semana na televisão, uma propaganda, eu acho que é do Detran, me parece que é do Detran, uma campanha de trânsito, onde 3 pessoas são entrevistadas. Eu acho que é um motorista e um rapaz de moto e uma senhora. E todos eles, é perguntado para eles o seguinte: o que vocês acham que devia melhorar no trânsito? Qual é a reclamação de vocês? E o rapaz, o do carro, eu não estou muito bem lembrada, mas a da moto, ele fala: não, a gente tem que procurar ser respeitado, a gente tem que procurar respeitar, as pessoas não respeitam as pessoas que andam de moto. Aí a senhorinha: a gente vai atravessar, ela como pedestre, a gente vai atravessar, ninguém respeita. Aí foi feita a seguinte pergunta: mas o que você faz para melhorar o trânsito? O rapaz que foi de carro estava em fila dupla. O rapaz da moto sem o capacete. E a senhorinha atravessando fora da faixa de segurança. Ela até no final fala assim: vocês não vão filmar isso não, né? Porque a gente reclama do trânsito, a gente reclama de tudo, mas quando chega a nossa parte, quando chega a nossa vez de participar, a gente reclama. Muito interessante a propaganda, porque a gente tem tudo definido, o que a gente quer que melhore no trânsito, o que a gente quer que melhore na nossa rua. Só que o que a gente está fazendo por essas melhoras? A gente está sempre esperando o outro agir, está sempre esperando o governo fazer alguma coisa. E a nossa parte? Isso é intransferível, a responsabilidade é nossa. Então, quer dizer, eles têm opinião para melhorar o trânsito, só que todo mundo errado. A senhorinha ainda morre de vergonha no final. Você não vai filmar isso não, porque ela está atravessando fora da faixa de pedestre. E está falando que ninguém respeita. Mas é assim, a gente quer que os outros façam a mudança. A gente quer uma sociedade melhor. Só que e a nossa parte? Quando chega a nossa vez, a gente quer se eximir da nossa responsabilidade. Aí, realmente, nada vai para frente, né? 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não pode superar suas paixões e que o seu espírito nela se compraz por consequência da sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E a gente sempre está aqui falando, aprendendo, estudando a doutrina, que a nossa vida verdadeira é a vida do espírito, é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem, estamos matriculados na escola certa, com os alunos certos, com as disciplinas certas. Isso a gente precisa compreender. E essa semana eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, muitos amigos, familiares, e todo mundo que eu conversei estava se queixando, conversando na vida da dificuldade que é a convivência. Como é difícil conviver em família, os problemas, com genro, com nora, com sogra, com cunhado, com irmão, com mãe, com pai. São conflitos que existem, muitos conflitos, porque nós estamos ali reunidos num núcleo familiar com amigos, com inimigos, com espíritos de naturezas muito diferentes, mas é exatamente para quê? Para a gente praticar tudo isso que a gente aprende aqui, para a gente se esforçar a ser caridoso, a ser paciente. Nossa, a paciência é uma virtude exemplar. E nós não temos paciência. Perdi a paciência, a gente nem tem paciência. Mal a gente tolera. É verdade. É bom que a gente fale isso, porque a gente sempre acha que na casa do outro não tem problema. Todos nós temos problemas.
todo lar, toda família tem problemas de convivência, tem problemas financeiros, tem problemas de toda ordem. E a gente acha que é só na nossa casa, que na casa do outro não tem, todo mundo tem. Nós somos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações e ainda dominados pelas nossas paixões. Nós precisamos aprender a governar essas paixões, não permitir que elas nos governem. E elas nos governam muitas vezes. A vaidade, o orgulho, né, a maledicência, tantas paixões que são ainda, né, tão próximas de nós, porque nós a temos. O orgulho, a vaidade, de achar realmente que a gente é mais importante que o outro não tem direito. Tem sim. Isso que a gente precisa entender e se esforçar, não é ficar aqui evoluindo pelo outro, não. É uma responsabilidade, como eu já disse, intransferível, é individual. Então, se nós estamos aprendendo tudo isso, nós temos que aplicar. E aplicar aonde? Só aqui dentro do centro? Né? Quando alguém pisa no nosso pé aqui, nossa, meu irmão, desculpa. Quando chega lá fora e alguém dá um cutucão, esbarrão, a gente já quer voar no pescoço da pessoa? Ou não é assim que funciona? A gente é muito bom, é tudo, mas não é só aqui dentro, não. A gente tem que praticar na vida, na rua, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, que é onde a gente precisa exercitar muita paciência, caridade, indulgência. Caridade não é dar esmola, não. Caridade é se colocar no lugar do outro. É entender que o outro é igual a você, que ele tem limites, que ele precisa ser respeitado, que ele precisa ser amado. Isso aqui é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Já é uma máxima que a doutrina espírita nos apresenta. Por quê? Porque é praticando essa caridade, é praticando tudo isso que a gente consegue evoluir. Então nós não estamos no lugar errado, não. Nós estamos na família certa, com as pessoas certas. Por quê? Porque é a oportunidade que nós temos de nos reajustar com aqueles seres. E nem sempre a gente consegue, né? Às vezes nós terminamos uma encarnação e a gente não consegue. Mas a gente não está condenado, não é o fim, nós vamos ter uma outra oportunidade. Não com isso, com esse entendimento da reencarnação, a gente negligencia. Não, isso é muito complicado, vou deixar para a próxima. Não, vamos tentar resolver aqui, vamos tentar aplicar tudo que a gente aprende na vida, na prática, no dia a dia, respeitando as pessoas no trânsito, querendo que melhore para os outros, não só para a gente. Essas coisas que a gente precisa observar. 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação, né? Que é o desinteresse, o desprendimento, o devotamento. É realmente entender isso e se dedicar. É isso que nós devemos. Esse que é o chamado da doutrina espírita. Olha, vocês não são daqui. Vocês são espíritos em evolução, que precisam se aperfeiçoar, que estão tendo as oportunidades que são necessárias. Se devotar a isso, a esse entendimento da vida futura. E a doutrina espírita é muito clara nesse sentido, não há não é equívoco em relação a isso. Os espíritos são muito claros do que acontece com a gente após a morte, que a vida continua, o nosso aprendizado ele continua. A morte é apenas o fim. Né? É a desagregação do corpo material, do corpo físico. O espírito é eterno. E olha como é importante, é muito importante a gente entender isso. E para nós que somos limitados, materiais, é difícil para a gente entender que nós somos eternos, nós somos indestrutíveis. A gente tem muita necessidade de limitar tudo, de colocar tudo na visão da matéria, mas nós temos que enxergar além. É preciso, claro, estar na matéria, administrar a matéria, administrar o trabalho, administrar essas relações que são complicadas. Como é difícil para nós. Nós temos essa vontade, né, de gerenciar, de controlar. Não é só a nossa vida, não. A gente tem essa tendência de controlar a vida do outro. A gente tem sempre a solução para o problema do outro. Não é possível, o fulano tinha que fazer isso. E não faz, a gente quer tomar as rédeas, a gente quer tomar as decisões pelas pessoas. E não é assim. A gente não tem controle. A gente hoje pode estar aqui encarnado e amanhã está desencarnado, amanhã voltar para o plano espiritual.
E se isso acontecesse, né? É uma pergunta que a gente não gosta de se fazer. Quando morre alguém perto, um amigo, um ente querido, a gente dói. Por que essa separação dói? Porque, é claro, a ausência daquela pessoa materialmente ali falando, mas é porque a gente fica se perguntando, meu Deus, e se chegar a minha vez? E se eu estiver aqui hoje e amanhã não estiver? Se hoje for o meu último dia, eu não sei. Já aconteceu isso aqui no centro, com o nosso querido Ézio. Né? Eu lembro direitinho, eu estava numa palestra que na terça-feira, eu ainda estava na faculdade, sentada aqui com uma grande amiga minha que me trouxe para cá, mesmo sendo de outra cidade, e o Ézio estava aqui fazendo palestra na terça-feira. Era 3 horas, ele fazendo a palestra, eu estava aqui, eu assisti. Ele falou, não, se eu desencarnar hoje, eu desencarno feliz, porque pelo menos eu estou podendo fazer a minha parte. Quando foi à noite, o Ézio desencarnou. Ele estava aqui durante o dia fazendo palestra e à noite ele desencarnou. Isso pode acontecer com qualquer um de nós? Pode, a gente não sabe a hora que a gente vai. Então a gente tem que procurar aproveitar quando a gente estiver aqui, se esforçar para perdoar, para olhar aquele familiar com carinho. Porque a gente não sabe. E se a gente for, de repente, não estiver mais aqui? Pum! Né? Nós vimos isso acontecer agora, em janeiro, com essa tragédia aí. Com esses flagelos que nos atingiram aqui, atingiram toda a região. Aquelas pessoas foram dormir no dia 11 e no dia 12 não estavam mais aqui, fisicamente. Né? Não pode? Pode. Por que essas coisas acontecem? Por que os flagelos nos atingem? É para a gente acordar. Não é só a terra que foi mexida, não. É para a gente se mexer também aqui dentro, como espírito. Para a gente ver realmente aonde que a gente está colocando os nossos valores, o que a gente realmente valoriza. Se é o material que nós vamos deixar, ou se são as nossas virtudes, ou se ainda nós vamos levar essas paixões, como a gente está estudando aqui, que a gente ainda não conseguiu vencer. É para isso que servem esses flagelos, para mexer com as nossas estruturas, de ver realmente, refletir, se acontecer comigo, eu vou estar lá do outro lado no plano espiritual em paz? Será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu me esforcei como a gente viu aqui? Né? Como são poucos os que se esforçam. E a gente gosta, às vezes, a gente gosta do nosso jeitinho, né? A gente gosta de ficar naquela zona de conforto, é tão bom. Eu sou assim, então as pessoas têm que me aceitar assim, né? É bom, é cômodo, porque mudar dá trabalho. Não é bom, como eu já disse aqui, a gente se vê, né? Nossa, tão inferior. A gente se pega, às vezes, com cada pensamento, fazendo cada coisa, tão egoísta, tão voltado para a gente mesmo, e a gente, quando se dá conta, é tão ruim. Fala, meu Deus, eu estou tão longe ainda. Não é bom, não. Mas é preciso, porque se a gente não se reconhece assim, a gente vai achar sempre que o outro é egoísta e que a gente não. Né? Quanto mais a gente investe na gente, no nosso espírito, mais importante é para nós. E nós vamos automaticamente modificar o meio em que nós vivemos. Não é querer modificar o outro. Né? A gente tem facilidade, a gente quer opinar, a gente tem controle. Nós não temos controle, nós não conseguimos nos controlar. Nós não conseguimos ficar sintonizados no bem. Né? Os sentimentos inferiores, os pensamentos, eles vêm e a gente deixa muitas vezes ele tomar conta da nossa vida, do nosso proceder. Então é preciso, porque quando a gente investe na gente, a gente tem menos tempo para ficar olhando o outro. Né? Quando a gente se volta para dentro, quando a gente se volta para si mesmo, a gente tem menos tempo de ficar vendo o que o vizinho está fazendo, o que o fulaninho está fazendo, o ciclano está fazendo. Não, se volta para dentro, porque ele é tão necessitado de indulgência e de caridade como nós somos. Está lá na oração do Pai Nosso. Perdoai as vossas ofensas assim. Né? Nós pedimos perdão. Nós queremos ser perdoados pelos nossos erros, pelos nossos processos aí que não dão certo, mas a gente não está disposto a fazer isso com o outro. E ele também precisa. Muitas situações a gente acha que o outro que não gosta da gente, o outro isso, o outro aquilo. Vamos olhar um pouquinho, como disse a Sueli, numa palestra aqui há pouco tempo, com compaixão para os nossos inimigos. É preciso fazer isso. Porque se ele está lá colocado no nosso caminho, Deus permitiu. Né? E outra coisa que a gente precisa refletir. Tudo o que acontece na nossa vida é permitido por Deus. As aproximações que nós temos de irmãos desencarnados no nosso campo de energia, que começam a nos influenciar. E se a gente, através da prece e da melhora dos nossos pensamentos e dos nossos hábitos, a gente não afasta,
vai passar por uma obsessão, por uma influência cada vez maior daquele espírito ali. Começa com um pensamento, uma sugestão. Então é preciso a modificação dos nossos hábitos, a modificação da nossa maneira de agir. É isso que a doutrina tem para nos oferecer. A mudança, conhece-te a ti mesmo. Isso é que favorece a gente crescer espiritualmente. É isso que vai nos ajudar a domar essas paixões que ainda tomam conta de nós. Então a gente precisa reverter isso. E como? Se conhecendo e se modificando. E aí nós vamos... tem uma questão ainda aqui, ó, a 895, vamos voltar um pouquinho. Ó. A parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria. Qual o indício da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno, quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Isso aqui também serve para a gente aplicar nas nossas ações. O que está me movendo a fazer isso? E a gente viu aqui, o indício maior de imperfeição é o interesse pessoal. É quando a gente faz alguma coisa, não pelo prazer de fazer ou de ajudar, porque a gente vai se dar bem naquilo ali. E eu vou fazer isso hoje, que amanhã aquela pessoa vai ficar me devendo um favor e eu vou me dar bem com essa situação. Então, enquanto nós agirmos assim, movidos pelo interesse pessoal, o que vai prevalecer em nós? O egoísmo. Que essa idolatria que a gente faz ao nosso eu, de achar que a gente é muito importante, mais importante do que o outro. Todos nós somos importantes. Todos nós em sociedade assumimos papéis que são importantes para nós. Todo trabalho é digno, todo mundo, nós vivemos em sociedade, porque um depende do outro. E é nessas relações que nós vamos melhorando, que nós vamos burilando aí essa influência da matéria que ainda é muito grande sobre o nosso espírito. E aí a gente vai lá para Gênesis e vamos aqui estudar alguns trechos, ler aqui alguns trechos, que está lá no capítulo 3º, que fala sobre o bem e o mal. É um capítulo, na minha opinião, um dos que eu mais gosto na Gênesis, porque explica muito bem, ele é bem extenso. Eu só separei alguns itens aqui para a gente ler, e a gente vai entender, como eu disse, essa caminhada do nosso espírito, da ignorância até a perfeição, né? Aqui o item 10, ó. Se estudarmos todas as paixões e assim também todos os vícios, veremos que ambos têm seu princípio no instinto de conservação. Tal instinto existe com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que se aproximam mais à animalidade. Aí ele domina sozinho, porque em tais seres ainda não tem o contrapeso do senso moral. O ser ainda não nasceu na vida intelectual. Ao contrário, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, pois que a inteligência domina a matéria. E a gente sabe que a inteligência não é um atributo do espírito. O nosso cérebro não é a origem da inteligência. A origem de tudo é o espírito. O espírito é que tem a inteligência, o espírito é que tem virtudes, o espírito é que tem defeitos. O corpo é apenas um instrumento desse espírito quando se manifesta. Então, se há uma pessoa má, não é o corpo que dá, não é a natureza inferior, não, é o espírito. O espírito é tudo. Então, é o espírito que é inteligente. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, como a gente viu aqui, esse instinto vai diminuindo e a inteligência vai aí tendo parte maior na nossa vida, né? O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corporal, tem apenas necessidades materiais a satisfazer.
E com vistas a esta finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando, né? Nós já falamos aqui, nós, espíritos encarnados num planeta de provas e expiações, já passamos por essa fase primitiva. Se a gente acha que isso aqui hoje está ruim, já foi muito pior. Nós já reencarnamos, as primeiras encarnações do espírito foram em mundos primitivos, em mundos inferiores à Terra, onde só o instinto falava mais alto. O instinto da sobrevivência, da caça, da conservação da espécie. Então, essas paixões, no primeiro momento para o espírito, elas são muito importantes, porque elas nos ajudam, né? É o que estimula o homem a caçar para se conservar, para perpetuar a espécie. Então, nessas encarnações primeiras do espírito, elas são muito necessárias, as paixões, e o instinto, como a gente viu aqui, é o que prevalece. Entretanto, saindo desse período, tem outras necessidades. A princípio, necessidades semi-morais e semi-materiais. E depois, exclusivamente morais. E nós estamos aqui, ó. Agora nós estamos tendo necessidades semi-morais e semi-materiais, porque nós precisamos desse equilíbrio. Nós precisamos, estamos encarnados, estamos na matéria e somos espíritos. Então são duas naturezas que nós temos, a natureza animal e a natureza espiritual. Nós estamos nessa fase de transição, que ora nós precisamos administrar, como eu disse, a matéria, administrar a nossa vida aqui como encarnados, e ora vamos continuar o nosso desenvolvimento no plano espiritual, na erraticidade, como a gente já viu aqui, que é esse período entre uma encarnação e outra, que o espírito também se desenvolve ou não, ou o espírito fica estacionário, o espírito não regride. A partir daquele momento que ele tem aquele conhecimento, que ele desenvolve as virtudes e as paixões, ele pode não evoluir, mas ele não volta atrás, ele fica estacionário. Então pode continuar no plano espiritual, não querer às vezes reencarnar, e ele tem que vir reencarnar, porque é aqui que a gente coloca tudo à prova, né? E depois, exclusivamente morais, né? Isso aí em mundos mais adiantados, não no planeta Terra. Nós ainda temos muito trabalho a fazer para nos preocupar um dia só com a moralidade, né? Mas é para lá que nós estamos caminhando, é importante sempre frisar isso. É então que o espírito domina a matéria. Então o espírito domina a matéria. Se ele abala o jugo da matéria, avança em sua estrada providencial, aproxima-se de seu destino final. Se, ao contrário, deixa dominar-se por ela, o seu espírito se retarda, assemelhando-se ao bruto. Nessa situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal. Não somente porque não é mais uma necessidade, mas porque tal se torna nocivo à espiritualização do ser. Então, quanto mais nós resistentes nós somos a fazer esse esforço, mais nós vamos ter retardada essa aproximação da perfeição. Nós vamos continuar ainda dando mais importância à matéria do que ao espírito. Mas isso tudo é um caminhar progressivo, individual, que cada um tem que fazer. Assim, de modo semelhante, o que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Assim, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de progresso. Aí aqui também é outra coisa que a gente lê e quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado por isso. Se nós já temos acesso a essas informações, cabe a nós se esforçar, mais às vezes do que outras pessoas que não conhecem. Trabalhar pela divulgação da doutrina, olha que coisa importante, para que mais pessoas compreendam isso. E a responsabilidade, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não no sentido disso nos amedrontar, não, é de nos ensinar. Nós não temos, a doutrina não tem o propósito de nos amedrontar, de dizer que a gente, ou se for bonzinho, vai para o céu, ou se a gente for mal, a gente vai para o inferno. Não existe céu e inferno, não existe. Isso é uma alegoria que foi usada há muito tempo, mas que muitas pessoas ainda querem acreditar, mas no fundo, com um pouquinho de bom senso e de lógica, não tem como acreditar, né? Não tem como acreditar
entender um Deus de infinito amor, de infinita misericórdia, que manda os seus filhos, manda as suas criaturas para o inferno, para ficar lá queimando lá em caldeirão. Isso é realmente uma alegoria, mas tem muitas pessoas que ainda creem nisso. Mas se parar para pensar um pouquinho, vai ver que isso não tem muita lógica, né? Mas é assim, quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente é. Isso é bom, porque esse entendimento aqui favorece o nosso autoconhecimento e, como a gente já disse, o autoconhecimento é que faz, é a alavanca para a gente evoluir. Logo, todas as paixões têm sua utilidade providencial. Sem isso, Deus teria feito algo de inútil e de nocivo. É o abuso que constitui o mal. E o homem abusa em virtude de seu livre-arbítrio. Mais adiante, esclarecido por seu próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. É aí que fala sobre o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. E nós sabemos que o nosso livre-arbítrio, ainda pela nossa inferioridade, é um relativo. As escolhas, as más escolhas que nós fazemos, faz parte do processo de aprendizado. Porque se nós estamos nos desenvolvendo, se nós temos o livre-arbítrio relativo, é claro que nós vamos fazer escolhas equivocadas e vamos sofrer as consequências daquela escolha. Mas até nisso, até nesses momentos, a gente precisa observar o que aquela situação nos oferece de aprendizado. Porque há dois caminhos para a gente aprender, ou pelo amor ou pela dor. E a dor é importante, a aflição é importante ainda no nosso estado, porque ela nos impulsiona. É a dor que bate lá na nossa porta que faz, às vezes, a gente procurar respostas, que faz a gente procurar saber, procurar ser esclarecido. Então, é importante o sofrimento para nós. As aflições, elas são úteis. Tudo o que acontece na nossa vida, Deus permite. E é um remédio, às vezes, amargo, mas é um remédio amargo, mas é o remédio que nós estamos precisando. Se não são consequências dos nossos atos presentes, são consequências dos nossos atos anteriores, porque nós já vivemos anteriormente, nós já estivemos por aqui ou em outros planetas, em outras escolas, e que esse processo é como um artesão, que quando começa a fazer as suas obras, ele estraga muito material. A pessoa que faz cerâmica, ele estraga muito barro para começar a aprender, a se aprimorar naquilo ali. E com a gente é a mesma coisa. Nós somos espíritos que temos esse trabalho a fazer, mas é um trabalho que nós devemos fazer, né? Nós somos diamantes, somos criados por Deus para sermos perfeitos. Mas toda a camada que tem por cima desse diamante precioso que somos nós vamos depurando, nós vamos lapidando. E como a gente faz isso? Através da reencarnação, das várias encarnações que nós temos. Consequentemente, nós vamos nos desenvolvendo, podendo escolher melhor, tornando esse livre-arbítrio de acordo com a nossa melhora espiritual. Aí sim, vamos, quando estivermos mais elevados, mais depurados, mais desprendidos dessas paixões, fazer escolhas melhores, que vão fazer com que a gente erre menos e que a gente se desenvolva mais. Então é perfeito a gente entender isso aqui, porque a gente vai vendo o nosso caminhar, né? E Deus tem paciência conosco. Muitas vezes a gente podia imaginar, nossa, meu Deus, o ser humano faz coisas, nós somos capazes de fazer coisas que eu acho que até Deus duvida. Né? Coisas que a gente, meu Deus deve duvidar. Meu Deus, mas como é que essa criatura que eu criei é capaz de fazer isso? E a gente faz. Mas Ele sabe. Ele é infinitamente paciente, porque Ele sabe do nosso processo. Foi Ele que nos criou. E criou todo esse mecanismo para que a gente dê certo. Ele não nos criou para o fracasso, para numa única vida nos dar a oportunidade e depois a gente errar e enfiar a gente lá num almoxerifado quente, estorrar lá. Isso não existe. Isso é ilógico, não tem a ver com a justiça de Deus. Temos as oportunidades, Ele nos dá essa oportunidade de crescimento e nós devemos trabalhar, né? Então as paixões, como a gente viu aqui, elas têm a sua utilidade, né, para nós espíritos, e ao longo do nosso entendimento, do desenvolvimento das nossas escolhas, nós vamos também melhorando. E aí nós vamos passar para o item 18 e 19, do mesmo capítulo. O instinto é o guia e as paixões são as molas das almas no primeiro período de seu desenvolvimento. E por isso são por vezes confundidos em seus efeitos.
No entanto, há entre esses dois princípios diferenças que é preciso considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Num certo tempo, pode tornar-se inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece pela predominância da inteligência. Então é importante o instinto ainda para nós. Eu como dei o exemplo do piano, ou a gente se vê em perigo com alguma coisa, a gente vai ficar exposto ao perigo, a gente vai correr, a gente vai se defender. É o instinto, né, que a gente ainda tem. As paixões nas primeiras idades da alma têm isso de comum com o instinto, que os seres são por elas solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e mais que o instinto se prendem ao organismo. O que as distingue do instinto, sobretudo, é que são individuais e não produzem efeitos gerais e uniformes como estes. Ao contrário, vemos que elas, as paixões, variam de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes até que se dê a eclosão do senso moral, o qual, de um ente passivo, faz um ser razoável. Neste momento, elas se tornam não só inúteis, mas também prejudiciais ao progresso do espírito de quem retardam a desmaterialização. Elas se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Então, conforme nós vamos caminhando, vamos evoluindo, vamos escolhendo melhor, esses instintos, o instinto vai desaparecendo. As paixões também perdem a sua força, porque elas eram úteis no momento, mas a partir do momento quando a gente não se esforça para domar, aí elas se tornam prejudiciais. O homem que não agisse senão pelo instinto de modo constante poderia ser bom, mas deixaria dormir sua inteligência. Seria como um menino que não abandonasse as andadeiras e não saberia servir-se de seus membros. Aquele que não se assenhora de suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo poderá ser muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não são domadas senão pelo esforço da vontade. Então não adianta ter preguiça, não adianta deixar para a próxima. Se é aquela situação que a gente está vivendo, vamos resolver. Procurar resolver fazendo o melhor que a gente sabe. Não fazendo certo, porque às vezes o nosso julgamento aquilo é certo. Mas o tempo vai dizer se aquilo ali, o desenrolar daquele ato, é que vai dizer se nós estávamos errados ou certos. Ou agimos com boa intenção, querendo ajudar, e às vezes aquilo ali pode prejudicar. Mas é o que eu falei, o erro também faz parte do processo. Isso nos ajuda com outro processo que a gente tem e que martiriza muito a gente, que é a culpa, né? Quando a gente começa a compreender que nós somos imperfeitos, que o erro faz parte desse aprendizado, muitas vezes nós temos que amenizar em nós esse processo de culpa que a gente traz na gente em relação a gente mesmo, em relação às vezes a agir com o outro. Nós temos que procurar fazer sempre o melhor. Sempre o melhor. Agir, como eu disse, se colocando no lugar do outro. Será que eu gostaria de ser tratada assim? Será que eu gostaria que isso acontecesse? Então não faça com o outro. Porque a dor que vai doer em você, uma fofoca, uma maledicência que vai te fazer mal, vai fazer mal ao outro quando você está falando também. E o outro hábito horroroso que a gente tem é maledicência. A gente gosta de uma fofoca, a gente gosta de falar da vida alheia, a gente tem um péssimo hábito. É a nossa inferioridade. Mas é observar a nossa maneira de pensar. Porque aí a coisa é mais profunda, porque agir, a gente pode, nas nossas relações com o próximo, dissimular, estar ali com uma pessoa, adorando estar ali naquela conversa, mas os pensamentos são os piores possíveis em relação àquela pessoa. Procurar observar, a gente precisa se observar, a gente precisa, em todos os momentos, nossa, por que eu estou pensando isso? Será que se alguém pensasse assim de mim eu ia gostar? Será que alguém... É um valor, é uma medida que a gente tem muito correta para a gente melhorar, para a gente avançar. Porque a gente viu aqui, o instinto ele vai dando lugar à inteligência. Agora, as paixões, somos nós que temos que domar. Somos nós que temos que prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes.
e modificar. Claro que isso aí não é de um dia para o outro, é claro que isso requer esforço da nossa parte. Só que a gente precisa ter boa vontade, como a gente viu aqui, porque senão a gente não sai do lugar, né? E para a gente terminar aqui mais um trechinho, vamos lá. Ó. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que não existe o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não teria por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a da nutrição. Lutam, aqui está falando dos animais, né? Lutam, pois, unicamente para viver, isto é, para tomar ou defender uma presa, pois não seriam estimulados por um móvel mais elevado. Isso aqui é muito claro da gente observar. A gente come em excesso, né? Nessa época, então, que está frio, a gente adora comer, e come massa, e come chocolate, e fundir, né? A gente se esbalda. Esse é um lado bom do inverno, na minha opinião, né? Mas a gente não observa isso no reino animal, né? Quando o leão vai lá caçar, ele não vai matar 20 outros animais para se alimentar, não. Ele vai lá, vai matar aquele animal, vai se alimentar e acabou. Ele não vai ficar estocando, igual que a gente faz. Não tem isso no reino animal, né? O animal, ele vai lá. É o instinto que guia aquele animal para ele ir lá, caçar, comer, se alimentar lá os filhotes e tudo, e acabou. Não tem esse exagero, né? Então, a natureza tem muito para nos ensinar. Se a gente acha que a gente é de um reino superior, né? A gente se pega fazendo coisas que os animais não fariam, né? Então, a gente é tão superior, tão racional, só que às vezes a gente age pior do que os animais, né? E neste primeiro período que a alma se elabora, e se ensaia na vida. No homem, há um período de transição no qual mal ele se distingue do bruto. Nas primeiras idades, o instinto animal domina, e a luta tem ainda por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. O homem, então, luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é necessário destruir. Porém, à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade da destruição diminui. Termina mesmo por se extinguir e por tornar-se odiosa. Então o homem passa a ter horror do sangue. É porque aqui a gente está lendo trechos, e esse trechinho aqui está falando da destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Aquela questão, se pode ou não comer carne. Não, tem pessoas que não gostam, que não gostam de carne, não se alimentam de carne. Mas é preciso a gente observar isso, porque muitas pessoas dizem, eu não como carne, eu sou vegetariano, achando que com isso ele é melhor do que a pessoa que é carnívora, né? Que é a pessoa que gosta, que se alimenta de carne, que utiliza na sua alimentação a carne. Não gosto. Não, tem gente que não gosta de carne, é pessoal, cada um come ou não. Mas achar que ser vegetariano, eu sou vegetariano, e fala às vezes, né, com uma vontade, eu sou vegetariano, como se isso tornasse ele melhor do que o outro que come carne. E não tem nada a ver. Às vezes o que se alimenta, que gosta de carne, que come, que tem na sua alimentação a carne, é um espírito que está ali evoluindo. Temos necessidade. A nossa constituição física tem a necessidade ainda da gente se alimentar de proteínas, tudo isso. Pode ser uma opção? Pode, mas não que com isso seja superior, alguém que não se alimente. É isso que eles vêm falando aqui. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegado a esse ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Não é senão à custa de sua atividade que ele adquire conhecimentos, experiência e que se despoja dos derradeiros vestígios da animalidade. Mas a partir desse momento, a luta, que era sangrenta e brutal, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra seus semelhantes. Então a gente vai vendo aqui qual o nosso caminhar e aonde nós estamos aí nessa estrada do espírito, ainda muito próximos do instinto,
muito próximos dessas paixões. Mas o que nos espera do outro lado? A perfeição. O que nos espera? O espírito prevalecendo sobre a matéria. A gente entendendo quem nós somos, e a gente já pode começar, mesmo inferiores, mesmo limitados como nós somos, nós já podemos começar a mudar. Não é esperar para a próxima encarnação, não, é agora. O que passou, passou, o futuro depende do presente. Então é hoje, se nós estamos numa situação, vamos procurar resolver, vamos pedir ajuda, nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, tem espíritos que torcem por nós, entes queridos nossos de outras existências que estão na torcida, mas basta que nós façamos a nossa parte. É igual o anjo da guarda, ele está sempre ali do nosso lado a nos auxiliar, nos orientar. Mas às vezes, por que ele deixa a gente cometer um erro? Ele sabe que com aquilo ali a gente vai aprender muito, então ele deixa. Ele se afasta temporariamente, ele não nos abandona, é diferente. Ele se afasta e deixa que a gente sofra as consequências daquela ação que nós estamos fazendo. Porque ali ele sabe, como o espírito superior que enxerga muito mais do que nós, que sabe muito mais do que nós, ele sabe, não deixa, porque ele vai estar ali orientando. É a missão, né? A tarefa dos pais, que orientam muitas vezes um filho, que mostram um caminho do bem, que mostram um caminho certo, mas aquele espírito às vezes quer ir lá para ver como é que é, né? A história da tomada. Quando a gente é pequenininho, o bichinho aprendendo a andar, aqueles toquinhos de gente aprendendo a andar, não, bota o dedinho aí, fala, e não adianta, até o dia que o bichinho vai botar o dedinho lá na tomada, vai levar um choque e ele nunca mais vai colocar. Então é isso, né, que nós precisamos entender. São esses choques que a gente tem que levar, que Deus permite que a gente leve para a gente progredir, porque senão a gente fica exatamente do jeito que a gente está. Então é bom a gente refletir, estudar mais a fundo esse capítulo no Livro dos Espíritos, esse capítulo da Gênese, que eu numa outra oportunidade vou desenvolver mais, porque ele é um capítulo muito extenso, mas já dá para a gente entender esse processo de nós espíritos que estamos aí caminhando para a perfeição. É arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, né? Muito obrigada a todos e boa noite.